Olá, mais uma aula, múltiplas competências profissionais para a modernidade. Eu, professora Edimarize Bar. Vamos lá. Então, entramos também na questão da comunicação, a evolução da comunicação, tá? Então, nós tivemos lá na época do Homem da Pedra a questão dos gestos, dos sons, depois veio a fala, veio a escrita, a questão do papel, né? Quem já estudou a história do papel é muito interessante. A imprensa, a fotografia, o cinema, né? O telégrafo, o cinema falado. A evolução do cinema é muito interessante. Tem algumas coisas assim bem engraçadas, né? Que hoje não combina mais. O telefone, o rádio, a televisão. Hoje nós temos o que? O telefone sem fio, né? Você fala em qualquer lugar do mundo, a questão do satélite, da internet, né, do www. Então, isso tudo trouxe uma grande mudança dentro do processo comunicacional. O que é essa comunicação verbal? Tá? Então, é a palavra, é a frase. O que é a comunicação não verbal? Tá? É aquela que você, além de você pode falar, mas ainda usar o quê? Gestos, né? Placas, sinais, né? Formas de cores, enfim. E nós temos aqui a comunicação, ela pode ser o quê? Uma linguagem corporal. Eu posso não estar falando, mas quem me conhece, quem olha, sabe o que eu estou pensando. Sabe se eu estou brava, se eu estou feliz, se eu estou triste, o que está acontecendo comigo? E a comunicação mediada, né? Que envolve o quê? Algum tipo de aparato técnico, um locutor. Então eu uso o rádio, eu uso a televisão, eu uso o telefone, eu uso o e-mail, eu uso o WhatsApp, né? Eu uso o Facebook. Enfim, eu vou usar aqui algo intermediário para a comunicação. O que eu tenho que pensar aqui? Qual é o fato de comunicar? O ser humano, ele estabelece uma relação através do quê? Através da comunicação, através de um código, que pode ser o quê? Natural ou convencional. Tá? É uma mensagem aqui, é uma informação, é um anúncio. Ele vai apresentar uma comunicação em um congresso. Então, existe aqui várias maneiras da pessoa ela se comunicar, ela desenvolver um processo aqui de comunicação. Bom, além da comunicação, dentro de uma empresa, nós temos o quê? A gestão de conflitos. O que é um conflito? O conflito, eu tenho um conflito quando? Eu tenho um choque, eu tenho um desacordo. Quando existe o quê? Uma divergência, uma controvérsia, uma discórdia, um antagonismo, um desacordo. Então, conflito faz parte, às vezes você não tem conflito com o outro, você tem conflito o eu com o eu. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu quero? Será que eu não quero? Então, existem os conflitos eu com eu, existem os conflitos eu com o outro, e existem os conflitos do quê? Eu com a organização. Eu posso ter um conflito com a empresa, com a família, com o meu filho, com o meu marido, com o namorado. Os conflitos, eles são saudáveis desde que eles são resolvidos. Eles são resolvidos. Tem gente que fica a vida inteira, naquele mesmo conflito. Parece uma coisa que vai e volta, vai e volta. Ele não sai daquilo. Você encontra a pessoa, ela está falando daquilo. Você esbarra com ela, ela está falando. Tu pensa assim, meu Deus, já se passaram 10 anos, ela não resolveu a vida dela ainda?
né? Tem coisas, caros colegas, que eu não consigo mudar. Ou eu aceito ou eu caio fora, né? Um dos dois. Não tem muito o que pensar aqui. O nível de gravidade de um conflito, ele pode ser latente, percebido. Então tá ali, tá na cara. Eu tô vendo, todo mundo tá vendo que eu estou vivendo um conflito. Tá? Então, são por bloqueios, são por objetivos, são por interferência, são por ideias diferentes, enfim. Mas eu estou vivendo um conflito. Tá? Eu posso estar num conflito velado, né? Existe uma hostilidade, uma raiva, um descrédito. Ele não é manifestado, mas existe um certo ar de deboche um pelo outro. Tá? Mas nunca ninguém foi de forma clara e extrema esse conflito. Tá? Então, isso nós temos que rever, que às vezes você cria aqui uma relação sarcástica, doentia, desnecessária. Bom, um conflito aberto, quando ele é manifestado, sem nenhuma dissimulação. Né? Eu chego aqui, eu coloco, eu não concordo, eu não gosto, assim não dá, tem que mudar, o que eu posso mudar, o que eu posso ceder e o que o outro pode ceder. Ou o que a organização pode ceder e o que eu posso ceder para que isso mude, para que isso melhore. Então, eu tenho que rever essas questões aqui. Cuidado. Você às vezes pode estar vivendo um conflito inconsciente, que nem você sabe. Às vezes você está tão infeliz, a tua vida está tão certa, está tudo tão certo, e daí você está lá tão infeliz, você não sabe por quê. Você pode estar com alguma insatisfação que você mesmo não consegue descobrir, ver o que está acontecendo. O que gera conflitos? O etnocentrismo, tá? A pessoa, ela recorre o quê? A seus próprios valores culturais. Ela não consegue sair dela mesma. Nós trabalhamos isso dentro do psicodrama, que é o quê? A inversão de papéis. Eu saio do meu papel e vou para o papel do outro. E consigo me colocar no lugar do outro, mas tem gente que não. O mundo gira em torno do seu umbigo. É o que eu quero, tá? Se você vai ao cinema com um grupo, alguém vai ter que ceder. Por quê? Se um quer ver um filme, o outro quer ver outro filme, o outro quer ir tal horário, o outro quer comer pipoca, o outro não quer comer pipoca. Quer dizer, alguém vai ter que ceder. Vai ter que ter uma discussão aqui para ver, bom, quem vai aonde? Aonde é que nós vamos? Aí nós vamos ter aqui o uso impróprio de práticas gerenciais. Ocorre quando o quê? Tá? Quando não se gerencia as várias culturas. Quando se leva em conta apenas a eficiência e eficácia. E não se observa o outro, não se coloca no lugar do outro, que dentro de uma empresa existem múltiplas culturas, tem várias pessoas ali dentro. Cada um foi criado de um jeito, cada um teve um pai e uma mãe de um jeito, cada um viveu numa sociedade diferente. Nós vamos ter também aqui as percepções diferentes, cada um vai ver de um jeito. Eu posso olhar uma briga, uma discussão, ter 5 pessoas olhando aquela discussão, escutando, vendo aquela situação. Cada um vai dar uma opinião diferente. Quem tem culpa é o fulano, quem começou foi o ciclano, ele que falou isso, ele que disse aquilo. Por quê? O ser humano é o ser mais complexo do universo. Por quê? Ele pensa uma coisa,
ele fala outra, ele sente outra, ele diz outra, ele quer outra. E ele briga por outra. Às vezes nem ele sabe o que ele quer. Gente, é muita complicação. O ser humano é muito complexo. A comunicação errônea, tá? Às vezes o idioma, os costumes, os sentimentos, uma comunicação equivocada, um recado dado errado. Alguém te manda para uma reunião e não te diz a pauta. Já aconteceu isso comigo. Fui lá representar minha chefe numa reunião e daí? Cheguei lá, igual... Daí a pessoa perguntou um monte de coisa para mim, não sabia dizer nada. Eu falei, o senhor me desculpa, mas ninguém me passou nada. Tá? Como que eu vou trabalhar essa questão do conflito? Essas formas de conflito? Eu tenho que o quê? A negociação. Eu preciso buscar o quê? Uma negociação, ouvir todas as partes. Tá? Não adianta eu ouvir só uma parte. E outra coisa, quem não é neutro para gerenciar um conflito, daí complica. Porque a neutralidade aqui, ela é necessária. Ela é muito importante aqui, a questão da neutralidade. Se eu já sei para quem que eu vou dar razão, eu não posso dar razão. Um líder, ele não fica do lado de ninguém. Porque uma briga, uma discussão, ela não começa sozinho. Vocês já viram briga de galo? Hoje não pode mais fazer, mas antigamente se fazia. Tá? Daí se colocava lá os dois galos na arena. Se só um quisesse brigar, a briga era encerrada, as apostas morriam. Acabavam as apostas. Então não existe aqui um culpado. Quem busca culpado não trabalha a solução. A organização, ela precisa auxiliar no planejamento, minimizar os riscos, facilitar as decisões, reduzir desperdício, poupar tempo. Então, a empresa, a organização, ela precisa ter um planejamento. E quando ela tem um bom planejamento e ela foca a sua equipe, também diminui o quê? Os conflitos. Quem está cheio de trabalho não tem tempo de arrumar encrenca. Essa que é a grande verdade. O processo de planejamento estratégico. Então eu vou formular, eu vou discutir, eu vou implementar, eu vou criar aqui um programa, eu vou construir o planejamento estratégico. Tem empresas grandes aí que fazem reuniões em hotéis, colocam todas as suas equipes aqui para discutir o quê? A questão do planejamento estratégico. Qual é o papel dos diretores, dos gestores, dos colaboradores aqui? Os colaboradores, eles têm um nível operacional, eles vão operacionalizar as funções. Os gestores, eles têm um nível tático de planejar, de trabalhar com a gestão de pessoas, a questão da qualidade, da informação. E o nível estratégico aqui, a questão do marketing, das operações, do desenvolvimento operacional aqui. E o que é fundamental aqui dentro do planejamento estratégico? A validade das ações. O cenário hoje ele é altamente competitivo. Então as empresas elas precisam discutir e rediscutir o seu planejamento estratégico. Porque o mercado está aí. Quem não estiver à frente vai morrer. Vai morrer mesmo. Tá? E às vezes não são em grandes inovações. Às vezes pequenas inovações, elas irão dar um impulso tanto para a equipe quanto para a empresa, para essa organização. Então, o planejamento estratégico é a alma do negócio. Até a próxima aula.